Depois das passeatas que levaram mais de 2 milhões de pessoas às ruas no domingo de 15 de março, quais serão os desdobramentos para a política? Nós estamos ouvindo os senadores que fazem a sua interpretação dos fatos, conversam sobre o assunto. Nessa edição, quem está conosco é o senador Regufe. Obrigada pela sua presença, senador. A pergunta já está feita. Esse tem sido o tema de pronunciamento de todo mundo que vem ao plenário nessa segunda. Como é que o senhor acha que vai ser a reação? O que acontece a partir de uma expressão tão massiva como a gente viu nesse final de semana, né? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que a posição de alguns de dizerem que isso é uma manifestação de quem votou no então candidato Aécio nas eleições do ano passado, ou que isso é uma manifestação da classe média, isso só mostra a falta de lucidez de algumas pessoas com esse momento. Porque, primeiro, foram mais de 2 milhões de pessoas às ruas. Segundo, classe média também paga impostos. Classe média também é gente, né? Também paga impostos e tem todo o direito de reclamar, de protestar. O que o governo deveria fazer é o oposto. Não é minimizar as manifestações. Não é desqualificar as manifestações. O que o governo deveria fazer é ver que 2 milhões dos cidadãos do país que ele governa foram às ruas para protestar contra ele e fazer uma reflexão do porquê disso. Isso é que o governo deveria fazer. Deveria refletir sobre isso e ver o que pode ser feito de concreto e de objetivo para mudar isso. E não, de ação prática. E não simplesmente minimizar a manifestação e desqualificá-la, como algumas pessoas do governo e alguns parlamentares estão fazendo. Na minha concepção, há uma revolta muito grande da população e o governo deveria refletir sobre ela. Até porque a saída, eu não sou do quanto pior, melhor, não. Eu quero ver um país melhor. Eu acho que a saída disso passa também por uma reflexão por parte do governo. Quando a gente viu, na análise política do que estava acontecendo pela mídia, houve uma comparação com 2013 e 2015. Quais são os pontos em comum, quais são os pontos distintos? O senhor traça um paralelo entre esses dois momentos? Eu acho que as duas manifestações foram muito importantes. 2013 era mais uma manifestação contra o sistema político em si. Essa manifestação de ontem, do dia 15 de março, do histórico 15 de março, é uma manifestação mais contra o governo em si, contra o governo da presidente em si. Agora, eu acho que as duas manifestações são cabíveis. Eu acho que esse país está vivendo uma série de escândalos. A maioria esmagadora da população brasileira é formada de pessoas decentes, que não merecem esses escândalos. E acho que isso aí é culpa de personagens, por desvios éticos inaceitáveis, mas isso também é culpa do sistema. Nós precisamos punir os responsáveis pelos desvios, mas precisamos também modificar o sistema. Por isso eu protocolei aqui no Senado, logo na minha primeira semana como senador, 8 propostas de emenda à Constituição que, na minha concepção, mudariam a cara da política desse país, mudariam a forma de se fazer política. Propostas como a criação de um sistema de revogabilidade de mandatos, onde a pessoa, para ser candidato, teria que registrar na Justiça Eleitoral suas propostas e compromissos. A Justiça Eleitoral, por sua vez, deixaria essas propostas e compromissos no seu site da internet durante todo o mandato daquela pessoa, para que os cidadãos possam acompanhar quais foram essas propostas e compromissos e se a pessoa está cumprindo. E se o eleito contrariasse frontalmente qualquer um daqueles compromissos, ele perderia o mandato. Propostas como a instituição do voto facultativo, a instituição do voto distrital, a proibição de reeleições para cargos executivos, o limite de uma única reeleição no máximo para cargos legislativos, para que o sistema fosse constantemente oxigenado, renovado, a possibilidade de candidaturas avulsas sem filiação partidária, a proibição que alguém se eleja para um cargo legislativo e vá ocupar um cargo no executivo,
sem consultar o eleitor, até porque o eleitor não foi consultado disso. Não foi isso que o eleitor escolheu, né? Então, a gente precisa punir os responsáveis pelos desvios. Agora, precisa também modificar o sistema. Mas o senhor concorda que em 2013 parece que o foco da reforma política era maior do que foi agora? Agora a questão da impunidade parece que está mais gritante, né? Porque havia um número considerável, a maioria das pessoas, que uma das reivindicações era fim da corrupção, basta de corrupção, não é? No entanto, a resposta dos ministros foi de novo em cima da reforma política. O senhor acha que está tendo sintonia entre o executivo e as manifestações? Bom, primeiro, corrupção existe em todos os países do mundo. O que não pode ter é impunidade. É a pessoa cometer um ato ilícito e não ter uma punibilidade sobre ela no ponto futuro. Isso é o que não pode ocorrer. E a revolta da sociedade é com relação a isso. Porque ela vê escândalos e mais escândalos, vê pouquíssima punição, e quando a punição ela existe, ela é uma punição rápida, branda. Então, o que não pode ter é impunidade. Agora, além da impunidade, nós precisamos modificar o sistema político, sim. Agora, eu advogo uma reforma política diferente da que está sendo proposta por alguns setores da base do governo, com essas propostas que eu coloquei aqui. Eu defendo, eu acho que o nosso sistema político, ele propicia, ele dá chance a quem tem muito dinheiro, ou um representante desse, a quem representa uma categoria profissional, um segmento específico da sociedade, ou a quem tem uma fama anterior à política. Ele dá muito pouco espaço para quem quer entrar na política pelas ideias, pelas propostas, para o cidadão comum. E nós precisamos tornar a política mais acessível ao cidadão comum. Por isso essas minhas propostas. Eu entendo. Por isso o limite de uma única reeleição para cargos executivos, cargos legislativos. E esse comprometimento com o que fala na campanha. Por isso a diminuição da área geográfica da campanha. Como é que pode um candidato a deputado no estado de São Paulo, por exemplo, ter que fazer campanha em São Paulo, em Ribeirão Preto, em Campinas, em Piracicaba, em Sorocaba, só se ele tiver muito dinheiro? Aqui no Distrito Federal, que é desse tamanhozinho, é difícil um candidato a deputado ter que fazer campanha em Braslândia, no Gama, em Santa Maria, na Saída Norte, em Planaltina e Sobradinho, em Taguatinga, Samambaia, Ceilândia, no Plano Piloto. Então, assim, quando diminui a área geográfica da campanha, torna a política mais acessível ao cidadão comum, barateia as campanhas. Por isso eu defendo o voto distrital. Né? Então, eu acho que precisa dar força para as instituições de controle, para o Ministério Público, confiar nessas instituições. Se há excessos, se há erros, que os punamos. Que punamos os erros e os excessos, mas que não desvalorizemos uma instituição que é importante para a democracia, que é importante para o contribuinte, que é importante para o cidadão. Agora, além disso, além da punição, da investigação e punição dos que cometerem desvios, nós temos que fazer uma reforma política, sim, que mude a forma de se eleger os políticos e a forma de se fazer política nesse país. Senador, e com relação ao combate à impunidade, porque a gente já tem sido alertado de que esse processo da Lava Jato, ele demanda um tempo para que se faça debaixo da lei, com o rigor da lei. São etapas que não podem ser puladas. A Lava Jato está comemorando 1 ano de trabalho por parte da polícia, né? E a expectativa é que isso ainda se prolongue por um tempo. Por exemplo, o trabalho do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao envolvimento da classe política no desvio de recurso público. O que pode ser feito? Pode ser feito alguma coisa para agilizar tudo isso? Há como o Congresso, nesse ponto, contribuir? Ou nós vamos ter que aprender, por respeito à lei, ter paciência com essa tramitação? Bom, com relação às investigações, eu acho que as investigações têm que ter toda calma, toda prudência, porque não tem nada na vida pior do que uma injustiça. Então, eu aí não entro no discurso fácil, não. Eu acho que as investigações têm que ser feitas com prudência, com equilíbrio, e que no final delas os inocentes sejam inocentados e os responsáveis pelos desvios de dinheiro público que sejam punidos com o rigor da lei. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é simplesmente nós deixarmos um poder judiciário ter a forma de acesso de pessoas ao Poder Judiciário, de ministros, serem oriundos de indicações político-partidárias. Isso eu não concordo. Eu não concordo que uma corte, por exemplo, um tribunal de contas, que tem como principal função julgar as contas de um governo,
ter os seus ministros escolhidos pelo próprio governo. Isso não é certo, isso não é correto, isso não é bom para o contribuinte. A maioria das causas do Supremo Tribunal Federal envolvem interesses do governo. Não pode os ministros do Supremo serem indicados, né, pelo governo, serem indicações políticas. Ah, mas existem ministros que agem com total isenção, independência. Muito bem, parabéns, estão cumprindo a sua responsabilidade. Eu só acho que esse não é o melhor sistema. Na minha humilde opinião, o melhor sistema que daria mais força para o contribuinte, para o cidadão, para aquele que quer ver uma justiça melhor, independente de forças políticas, de interesses políticos, seria concurso público, tanto para ministro do Supremo, como para ministro do STJ, como para ministro do TCU, e com mandato. A pessoa passasse no concurso ficaria 5 anos. Mas o que vai fazer depois dos 5 anos? Eu fui eleito senador, o que eu vou fazer? Eu vou ter um mandato aqui, quando acabar o mandato, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para ser cidadão. Do mesmo jeito. Já faria quem quiser ir para uma função daquela, vai fazer para servir a população durante alguns anos, durante 5 anos. Acabou aqueles 5 anos, dá chance a outra pessoa. Ah, mas pode ter corrupção, pode ter tráfico de influência? Pode ter. Corrupção tem em todo lugar do mundo. O que não pode ter impunidade. Mas eu acho que nós teríamos um poder judiciário mais independente dessas interferências políticas que, na minha concepção, não são boas para a democracia e não são boas para o contribuinte. Senador, muito obrigada pela sua presença, pelas suas opiniões aqui no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha nessa conversa. Lembrando que esse é o programa Argumento, que eu sou Tânia Horman e que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas à nossa programação. Para isso, ligação gratuita 0800 61 22 11. Agora, para rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.